Eu avisei. Cadê os bolsonaristas agora vindo falar sobre o Renan? Cadê? Eu quero ver aqui nos comentários. Você que veio no último vídeo que eu citei o Renan dizer que ele não ia passar de 2%, me explica como mais de um instituto está dando para o cara 10%. Me explica nos comentários, por favor. E se possível, já que tu tá virando a casaca, que eu sei que lá no fundo tu tá virando a casaca, deixa um inscrever-se aqui embaixo, por favor, vamos quebrar esse galho. Nesse vídeo eu vou te falar como a gente vai aproveitar a oportunidade que nós tivemos e não aproveitamos no passado, que é ver alguém completamente diferente, alguém que realmente tem profundidade no que fala, se colocar à disposição. No passado a gente resolveu não fazer o que devia ter sido feito. Infelizmente, a gente resolveu não dar chance para quem merecia. Dessa vez vai ser diferente. Nesse vídeo eu vou te falar como, por quê e de que forma isso vai acontecer e principalmente, vem comigo, por favor. Vamos começar a aceitar que está acontecendo. Vamos começar a aceitar esse futuro glorioso. Você que é bolsonarista caiu nesse vídeo. Porque tem muito, tem muito. Você, por favor, aceita, aceita comigo. O futuro é. Aceita. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bom, como já era de se esperar, obviamente o Renan está crescendo nas pesquisas. Muitas pesquisas já estão dando ele com 8, 7, algumas com 10%. E, gente, eu não sou mandinar, eu não sou um gênio, eu não tenho bola de cristal. O que eu falei num vídeo que soltei há mais ou menos uns 3 meses atrás, que até foi bem aqui no YouTube, o que eu disse é o óbvio. O cara é o mais preparado, mas de longe, mas tipo assim, de longe é o mais preparado. E quando alguém é mais preparado no que faz, automaticamente essa pessoa tem mais chance de ter resultado. Olha que inacreditável, olha como não precisa ser um gênio da lâmpada para descobrir as coisas. É óbvio que isso ia acontecer. E digo mais, é a recém o início. O Renan, ele tem novamente, a cada entrevista, a cada lugar que ele vai, ele tem impressionado mais pessoas. Isso é fato. E chegado a mais pessoas. Isso é fato. E, sinceramente, o pessoal que vai contra, que não quer que ele cresça, que tá tentando frear ele, cara, vocês têm que aceitar. Não vai ter o que fazer. Não tem saída. Entende? É impressionante. Ele deu essa entrevista agora recentemente lá no G1, se eu não me engano, para as meninas. Foi uma entrevista super difícil, super delicada, uma entrevista em que automaticamente elas acabaram espremendo mais ele. E cara, de verdade, o cara saiu super bem. Super bem. E outra, as coisas que porventura são gafes, o pessoal tem feito meme. Quem? Eu queria muito, muito saber de você. A quem te lembra isso? Quando eu digo para vocês que em 2026 nós temos um candidato que fala o que o povo quer escutar, que claramente é mais inteligente que os outros, pelo menos na época, esse cara que eu tô querendo trazer na memória de vocês dava a entender isso. Que traz, que diz aquelas coisas que para os jornalistas parecem terríveis, tristes, horrendas, mas que para a população é extremamente é o que a gente está salivando para ter. Quando eu digo para vocês que tem um candidato que está fazendo isso em 2026, quem lembra vocês? Quem lá em 2016, 15, 17 fazia isso? É o que eu disse no último vídeo. O Renan traz um faro de movimento bolsonarista. O Renan está criando o seu movimento bolsonarista. E só não entende isso quem não quer. Desculpa. Se você não entendeu isso ainda, é só porque você está em negação. Ele traz principalmente uma coisa que o Bolsonaro por vezes não trazia, que é verdade no que está falando. Isso para mim é uma coisa muito clara, muito evidente, que o Renan no seu discurso ele acaba trazendo o que ele sente. E isso, cara, conquista, não tem o que fazer. Vale o que for. E digo mais, tá começando uma certa passação de pano para algumas coisas que realmente são questionáveis do MBL, do Partido Missão. Tá começando a rolar isso. Novamente, a quem te lembra isso? Tudo isso foi dito no vídeo de 2 meses atrás. Eu disse pra vocês, tinha um cheiro de Bolsonaro ali, de movimento bolsonarista ali. E é o que tá acontecendo. E vou dizer mais uma coisa pra vocês. Na época que o Bolsonaro começou a nascer,
Muitos petistas tinham um ódio, um nojo, um rancor dele. E ele começou a nascer, ele virou cool, ele virou o cara socialmente aceito e foi ganhando espaço e as pessoas foram conquistando voto pra ele. E do nada, alguns desses petistas passaram a apoiar, inclusive, o Bolsonaro e hoje criticam quem? Renan. Eu vou dizer pra vocês, vou adiantar mais um passo. Tem muito bolsonarista aí hoje que é enfurecido aqui nos comentários, que vai passar daqui a pouco a fazer militância forte, a militar fortemente pelo Renan. Garanto pra vocês, me cobrem. Daqui a 3 meses me cobrem, se já não vai estar acontecendo isso. Se as pessoas não vão começar a olhar e dizer, realmente o Flávio Bolsonaro, o Flávio ou o Bolsonaro, os bolsonaristas, eles estão fracos, eles perderam a potência, eles não estão falando mais o que o povo quer dizer, e esse Renan, ele tem firmeza. E vão começar a apoiar. Eu tenho certeza disso. A missão, no geral, o partido no geral, eles têm uma grande possibilidade, mas uma possibilidade incrível de fazer acontecer, de fazer realmente o que o Bolsonaro não conseguiu, que é pegar esse capital político e fazer as coisas acontecerem ao invés de só falar. Eu acredito muito no partido. Eu acho que tem sim algumas coisas, algumas gafes, alguns erros que é normal de qualquer grupo. E que eles têm que, ao invés de passar pano para essas coisas que acontecem internamente, tem que ser duro, tem que cobrar, tem que ser chato. Eu acho que é essa a realidade das coisas, tá? E que eu vejo que essa é a principal falha do partido. O partido é tão unido, as pessoas que estão ali dentro são tão unidas, que muitas vezes rola algumas passações de pano que eu não concordo, porque a gente é diferente. A gente desse lado, do MBL, eu me considero, de fato, dessa forma, do Partido Missão, a gente é diferente, então deveríamos ser diferentes quando fazemos merda também. Isso é uma coisa que eu não concordo com a forma que o movimento age. Porém, fato é, nós somos melhores. E os melhores, cara, eu vou contar um segredo pra você que tá assistindo agora, por favor. Tá tudo bem, quer discordar de mim? Vai nos comentários, não tem problema nenhum. Mas eu vou te contar um segredo. Os melhores vencem. Olha, olha que mágico. Os melhores vencem. E nós venceremos. Seja esse ano, e acredito que será, seja daqui a 4 anos. Não tem o que fazer. Você, bolsonarista, que tá com medo, fica realmente com medo. E assim, se possível, vou te contar um segredinho aqui, ó. Vem pro nosso lado. Porque vai dar merda. Vocês vão perder. Nicolas, começa a acenar politicamente, começa a querer vir. Vem pra gente. Porque vai dar merda. Você vai se. Né? Não vou nem falar aqui, mas vai dar ruim. Vem enquanto dá tempo. Eu nem sei se dá mais. Mas tenta. Começa a acenar. Começa a dar uma piscada de olho pro Renan. Faz isso. Porque senão daqui a pouco não dá mais tempo e aí ferrou. Gente, eu vou começar a falar do Enéas, mas já vou pedir agora. Se inscreve no canal. Eu quero soltar mais vídeos, mas porra, me ajuda aí, né? Vamos dar uma motivação pra eu estar trabalhando aqui, porque trabalho de graça pra vocês, pra ser a mãe de nada de vocês. Eu falei, o Renan vai crescer e o Renan vai vencer. Ele já cresceu, ele ainda não venceu, mas vencerá. Prestem atenção no que eu tô falando. Vocês ouviram primeiro aqui. Vocês viram primeiro aqui. Eu fui criticar. Olha os comentários do meu vídeo sobre o Renan. Mas vamos lá. Cara, na década de 90, no início dos anos 2000, né, a gente teve esse cara, que foi o Enéas. O homem, cara, chamou a atenção de todo mundo. Era uma bagunça. O cara ia fazer entrevista, meu, debate. Assim, os jornalistas ficavam horrorizados. Meu Deus, como um cara fala isso? Como alguém fala uma atrocidade dessa? Como assim tem que ter bomba nuclear? Como assim? Como assim as pessoas no Brasil são burras? E ele falava mesmo, não tava nem aí. Não, porque o brasileiro é incapaz mentalmente hoje. O brasileiro tem que mudar, a gente tem que investir em educação, umas coisas assim que, ao mesmo tempo que dava aquela humilhada no brasileiro, ele automaticamente dava um traço assim de tipo assim, a gente tem um potencial, mas a gente é um cocô, né? Então ele ia por essa linha. Né? E os jornalistas todos horrorizados, nossa, elitista, ele gosta de quem não estudou tem que, né? Vinham nessa pegada. Gente, você que tá aí do outro lado, eu tenho certeza que se você curte algo, se você assim, se você é 10% de direita, 10%, você olha pra este cara aqui e você pensa assim, nossa, cara, como eu queria poder voltar nesse ser humano. Como eu queria poder voltar no tempo e arrumar esse erro que foi a gente não ter dado a chance que deveria pra ele. Tudo bem, fez um monte de cagada como deputado, levou. Aliás, um monte de cagada não, mas levou um monte de gente bosta junto com ele por causa da nossa democracia. Mas ok, este cara claramente tinha um cérebro melhor do que os outros. E nós jogamos na lata do lixo
Pois então, chegou o momento da gente solucionar isso. Porque, sejamos sinceros, o Renan não se parece fisicamente, claramente não se parece fisicamente, e provavelmente o Renan também não se pareça politicamente. Eu vejo traços diferentes em algumas propostas, em alguma forma de se lidar, em alguma forma até de se comunicar. Ok, até porque as idades são diferentes, tem um monte de coisa aqui diferente de fato. Mas uma coisa é muito igual. O Renan é muito superior. Muito, muito, em vários sentidos. Ele é extremamente superior intelectualmente do que os adversários. Isso não resta dúvida, desculpa. Se você tem dúvida disso, cara, desculpa, você tem um probleminha. Não tem o que fazer. Eu não tenho mais palavras pra te definir. Não tenho. Porque, desculpa, cara, é só tu assistir qualquer coisa sobre. Qualquer coisa. Ele tem uma resposta, e uma resposta com um plano. Pega qualquer assunto. Qualquer. Pega assunto dos mais complexos, como macroeconomia, microeconomia, ah, os poderes estatais, os poderes que têm que ser federais, a questão dos municípios, dos pequenos municípios. Se você já foi ou já conhece um pequeno município de verdade, aquele município de 10 mil habitantes, você sabe, esse município vive de política só. Você pega várias questõezinhas, cara, que claramente, claramente a gente vive no dia a dia, a gente passa dificuldade no dia a dia. E o cara claramente sabe como solucionar o problema, pelo menos tem uma visão de como solucionar o problema. Aí tu corta pro outro lado, o Flávio. Cara, desculpa. Tipo assim, é constrangedor. Constrangedor. O cara basicamente é tipo assim, é assustador, assim, dói na alma. Ele, ao mesmo tempo que ele tenta ser meio centrão, ele, ao mesmo tempo, também não consegue ter firmeza nas coisas que acredita. E ele não é nem um bolsonarista de fato, um Bolsonaro de fato, como ele também não é um centrão de fato, como o Caiado ou qualquer outro que tu queira pegar aí. É assustador, chega a ser assustador. Mas tem gente que achou que não ia dar fácil. É o que eu tô dizendo. Tem muita gente no Brasil que tá se iludindo com um histórico bolsonarista que vai cair por terra. Por terra. Mas voltando ao assunto, eu acho que naturalmente, assim como lá atrás tiveram algumas pessoas que tentaram acenar para concorrer, e que eram pessoas mais humildes, que trouxe aquela sensação para a esquerda lá na década após década de 80, após redemocratização, trouxeram aquela sensação de, putz, mas é sempre o elitismo que tá à frente e tudo mais, perdemos a chance, veio Lula e capitalizaram essa vontade. Eu acho que aqui também vai acontecer a mesma coisa. Existiu em algum momento uma pessoa que era extremamente mais inteligente que as outras, visto como elitista, e deixaram passar. Gente, eu garanto pra vocês, pode me cobrar aqui. Por favor, se inscreve e vem cobrar depois. Eu garanto pra vocês. O Renan com certeza vai incomodar demais. Demais esse ano. Pode ter certeza. E não tem nenhuma genialidade aqui, cara. É só pegar a porcaria de uma sabatina. Pega qualquer uma. Escolhe qualquer uma e assiste, irmão. E tu vai ver que o cara tá mais preparado. E eu vou contar de novo esse segredo que tem gente que se assusta. Eu entendo se assustar, porque vocês têm político de estimação, né? O Flavinho e etc. Eu vou contar uma verdade pra vocês agora. O melhor normalmente vence.